Parte 6. A fúria do Kraken. A Guerra dos Cinco Reis rasgava Westeros como uma ferida aberta e supurada. No norte, Robb Stark provava ser o lobo que todos subestimaram, vencendo batalha após batalha contra os leões de Lannister. Em Pique, Balon Greyjoy, o verdadeiro Balon, não o fantasma que Arryn executara, fora substituído por um rei muito mais terrível. Em Porto Real, Joffrey sentava no trono de ferro, cercado por conselheiros que subestimavam perigos antigos e novos. Renly Baratheon reunia poder em Ponta Tempestade, enquanto Stannis, duro como o aço, queimava oferendas à Senhora da Luz em Pedra do Dragão. 5 reis. 5 exércitos. 5 pretensões ao trono que Arryn Warri considerava, no máximo, uma distração interessante. Mas enquanto os lobos e os leões e os veados se digladiavam pelo controle do continente, o Kraken Negro observava dos mares. E esperava. As terras fluviais chamavam por ele como uma amante esquecida. Fora ali que seus ancestrais haviam governado por gerações os Warri, reis das ilhas e dos rios, senhores desde o mar do Poente até as margens do Tridente. Fora ali que Arryn, o Negro, construíra sua fortaleza colossal, apenas para vê-la derretida pelo fogo dos dragões de Aegon, o Conquistador. Fora ali que um nome Warri fora queimado, humilhado, apagado. 300 anos depois, Arryn Warri, o novo Kraken Negro, estava pronto para reivindicar o que era seu por direito. O conselho de guerra ocorreu no grande salão de Pique, agora decorado com tapeçarias saqueadas de meia dúzia de cidades e os crânios de inimigos antigos. Asha estava ao lado de Arryn, não como esposa submissa, mas como parceira de guerra, seus olhos negros brilhando com a mesma ambição que consumia um marido. Yara sentava-se à direita, os mapas das terras fluviais estendidos diante dela. Lysara Tyrosh, que Arryn mantivera como amante por 2 anos, agora relegada a um papel incerto após o casamento, observava do canto, seus olhos violeta fixos no casal real como uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Os Stark estão avançando pelo oeste, disse Yara, traçando linhas imaginárias no pergaminho. Robb Stark já derrotou Jaime Lannister 2 vezes. Os leões estão recuando, queimando tudo que não podem levar. Os senhores dos rios, murmurou Asha, estão divididos. Alguns juram lealdade aos Stark, os Tully, os Mallister, os Blackwood. Outros se ajoelharam aos Lannister por medo dos Frey, os Baratheon. A maioria está apenas tentando sobreviver. Arryn ouvia em silêncio, seus olhos escuros percorrendo o mapa. O Tridente. Correio. Arrynhal. Arrynhal. O nome ecoou em sua mente como um sino antigo. A fortaleza que seu ancestral construíra, a maior dos 7 reinos, agora era uma ruína amaldiçoada, passando de mão em mão como uma prostituta barata. Diziam que quem a possuía estava amaldiçoado. Diziam que os fantasmas dos Warri ainda vagavam por seus corredores queimados. Arrynhal será minha, disse Arryn finalmente, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Não como ruína. Como capital. Yara ergueu uma sobrancelha. Reconstruir Arrynhal custaria mais ouro do que eu tenho ouro, interrompeu Arryn. Tenho navios. Tenho homens. Tenho um Kraken. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para o mar cinzento. O que eu não tenho é tempo. Os Stark e os Lannister estão se destruindo. Quando um deles vencer, terão um exército descansado e um reino unificado. Precisamos atacar agora, antes que isso aconteça. Ele se virou, seus olhos encontrando os de Asha. Você vem comigo. Asha sorriu um sorriso feroz, faminto, que faria qualquer outro homem recuar. Tente me impedir. A invasão começou ao amanhecer de uma manhã de outono, quando as águas do Tridente estavam escuras e profundas. 200 navios, não toda a frota, mas uma força de elite, subiram o Rio Salgado e o Braço Azul, suas velas negras recortadas contra o céu pálido. O restante da frota permaneceu na costa oeste, bloqueando qualquer tentativa de ajuda de Lannisport ou dos senhores das terras ocidentais. Arryn comandava a vanguarda de O Legado de Arryn, a trombeta do Kraken pendurada em seu cinto, presa de rubi em seu quadril.
Asha estava ao seu lado, um machado de guerra em cada mão, arma que ela manejava com a mesma perícia que qualquer homem de ferro. Yara coordenava a retaguarda, garantindo que as linhas de suprimento permanecessem abertas. O primeiro alvo foi Correio. A sede da Casa Malister era uma fortaleza imponente, construída sobre um promontório que dominava o Tridente. Seus senhores eram orgulhosos, leais aos Tully, e haviam resistido a ataques de piratas por 1000 anos. Não resistiram ao Kraken. Arryn não usou a trombeta imediatamente. Em vez disso, permitiu que seus homens desembarcassem e iniciassem um cerco convencional, testando as defesas, sondando os pontos fracos. Os Malister responderam com fogo de arqueiros e investidas de cavalaria, matando centenas de piratas. Então, quando a maré começou a baixar e os defensores de Correio celebravam uma vitória aparente, Arryn ergueu a trombeta. O som que emergiu era diferente, mais grave, mais lento, uma canção de minar para monstros. O rio ferveu. A água se abriu. E o Kraken emergiu das profundezas do Tridente como se sempre tivesse estado lá, esperando. Os tentáculos envolveram as torres mais baixas de Correio como dedos de um gigante esmagando um brinquedo. Pedras centenárias se desfizeram como areia. Homens gritaram e depois silenciaram. O Kraken não apenas destruía, ele consumia, sugando os corpos para as profundezas com uma fome que precedia a própria memória. Jason Malister, o senhor de Correio, lutou até o fim. Dizem que enfrentou o Kraken com sua espada valeriana cabeça de javali, cravando-a profundamente em um dos tentáculos antes de ser esmagado contra as muralhas de seu próprio castelo. A espada, uma das últimas lâminas de aço valeriano fora das mãos das grandes casas, foi levada a Arryn como troféu. Ele a examinou por um momento, depois a entregou a Asha. Para você, disse simplesmente. Asha tomou a espada, sentindo o peso da história em suas mãos. Era a primeira vez que Arryn lhe dava algo que não era saque, algo que era escolha. Ela não disse obrigada. Não era seu estilo. Apenas sorriu aquele sorriso feroz e pendurou a espada em seu cinto, ao lado dos machados. Correio era deles. A notícia se espalhou como fogo. O Kraken negro invadiu as terras fluviais. Correio caiu. Os Malister foram extintos. Os senhores dos rios, já atordoados pela guerra entre Stark e Lannister, reagiram de formas diferentes. Alguns enviaram mensagens de submissão à maioria, pequenas casas sem exército para defender suas terras. Outros tentaram resistir, fortificando-se em seus castelos e implorando ajuda a seus suzeranos. Mas Robb Stark estava em Ashmark, enfrentando os remanescentes dos exércitos de Stafford Lannister. Os Tully estavam cercados em Correio. Correio havia caído, e Edmure Tully estava em Riverrun, tentando decidir se enfrentava os Lannister ou o novo inimigo que surgira do mar. E os Lannister? Os Lannister estavam celebrando a captura de Winterfell pelos Homens de Ferro. Seus Homens de Ferro, pensavam eles sem perceber que aqueles homens agora serviam a um mestre muito mais perigoso. Arryn avançava como uma maré negra. Cada vila que encontrava pelo caminho era saqueada. Cada castelo que resistia era destruído, não conquistado, mas aniquilado, suas pedras jogadas no rio, seus habitantes levados como escravos ou mortos onde estavam. Arryn não queria aliados nas terras fluviais. Queria cinzas sobre as quais construir seu novo reino. Em Arrovai, ele enfrentou uma força combinada de senhores locais, os Roth, os Goldbrook, os Chavney, que tentaram barrar sua passagem. A batalha da cruzamento de Lord Arrovai durou 3 horas. Os senhores dos rios lutaram com coragem, mas contra 80.000 piratas e um Kraken. Coragem era apenas uma forma elaborada de suicídio. Quando a batalha terminou, Arryn mandou empalar os líderes sobreviventes ao longo da estrada para o sul, uma mensagem para quem quer que pensasse em resistir. Mas nem todos resistiam. Em Arrynhal, o castelo amaldiçoado que um dia pertencerá a seus ancestrais, a guarnição Lannister mal suprida, mal liderada, mal alimentada abriu os portões antes que o Kraken precisasse ser invocado. O comandante, um primo distante de Tywin Lannister chamado Daemon, ajoelhou-se na lama e ofereceu a fortaleza em troca de sua vida.
Arryn matou pessoalmente um único golpe de machado que separou cabeça de tronco. Você profanou minha casa com sua presença, disse Arryn ao corpo. A morte é misericórdia demais. Ele entrou em Arrynhal como um fantasma retornando ao seu túmulo. As torres ainda estavam de pé queimadas, enegrecidas, mas de pé. Os corredores ecoavam com passos que podiam ser dos vivos ou dos mortos. E no grande salão, onde Arryn, o Negro, reinará 300 anos atrás, o novo Arryn-Uari sentou-se no trono de pedra, o mesmo trono que seu ancestral ocupara, agora rachado pelo fogo dos dragões, mas ainda sólido. Daqui, disse ele, sua voz ecoando nas paredes negras, reconstruirei tudo. Asha estava ao seu lado. Yara também. Lysara, que o seguira mesmo sem ser convidada, observava da entrada. Os senhores dos rios ainda resistem, lembrou Yara. Riverrun. Os Frey. Os Blackwood. Esta guerra está longe de acabar. Arryn sorriu aquele sorriso antigo, escuro, faminto. Que resistam, disse ele. Cada castelo que cai, cada exército que destruo, cada senhor que executo, tudo isso constrói minha lenda. Quando eu terminar, o nome Uari será mais temido que o dos dragões. Ele se levantou, caminhou até uma das janelas quebradas, e olhou para as terras fluviais que se estendiam diante dele, verdes, férteis, esperando por seu novo senhor. Escrevam para Riverrun, ordenou. Para Edmure e Tully. Digam que Arryn-Uari, rei das ilhas e dos rios, reivindica o que é seu por direito. Digam que ele pode se ajoelhar ou pode morrer. Ele virou-se, seus olhos escuros percorrendo os presentes. E digam também que eu tenho um Kraken. Lá fora, nas águas escuras do lago que cercava Arrynhal, o Kraken aguardava. Dentro, no silêncio dos corredores queimados, os fantasmas dos Uari antigos finalmente tinham um herdeiro à sua altura. A Guerra dos Cinco Reis acabara de ganhar um sexto jogador. E este não jogava para vencer. Jogava para destruir.